Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da Alma Nua. Esse canal de debate sobre inclusão, diversidade, cultura, saúde. E hoje a gente está entrevistando outro grande compositor brasileiro. Para mim, um artista revelação, se é que eu posso chamar de revelação, né? Ele vai se apresentar daqui a pouquinho aqui para a gente, né? O Marcos Villani. Né? Olá, Marcos, bem-vindo, uma honra ter você aqui com a gente. Ô, Jorge, que alegria estar aqui fazendo parte desse projeto tão bonito. Obrigado demais pelo convite. Espero que a gente possa ter um papo divertido e proveitoso para todo mundo que está com a gente. Maravilha, Marcos. Como é que você se define enquanto artista? Você é um cantador, você é um cantautor, né? Porque você é um grande compositor, você tem parcerias importantes aí com o Kleber Albuquerque. Fala para a gente, pessoal que não conhece a tua carreira, o que você tem aprontado, né? O teu ponto de partida. Sim, eu sou baiano, né? Eu nasci no interior da Bahia. Eu misturo hoje, a essa altura do campeonato, sou um artista que está com 50 anos, com vários discos lançados, muitos trabalhos feitos durante esse tempo. Eu me identifico como cantor e compositor, contador de histórias, que eu sou contador de histórias da literatura de cordel também. Maravilha, Marcos. Você sabe que numa das conversas legais que a gente teve com o mestre Odair José, Sim. né, ele falava uma coisa que eu admirei muito, que ele falou, eu sou um jornalista da vida cotidiana. Ele transforma a rotina de uma empregada doméstica numa canção. Você se vê do mesmo jeito, Marcos? Eu acho que o cancioneiro popular, ele, de alguma forma, acaba transitando nesse lugar, né? De refletir um pouco o cotidiano da vida do país, o costume e a cultura das pessoas do Brasil profundo e tal. Eu acho que também transito por aí. Também me entendo como um contador das histórias brasileiras. Muito bom. E como é que é esse processo teu, né? Que eu sou muito interessado nesse campo aqui de ser um artista hoje no Brasil. Então, ser um artista nunca foi fácil em momento nenhum, né? Aqui no nosso Brasil, viver de arte é uma coisa que tem é um fardo a se carregar. É que a gente não consegue viver sem produzir arte. Então, no meio dessa lambança toda, a gente vai batendo, né, dando esse burro em ponta de faca e vai insistindo e levando para frente como é possível, mas em nenhum tempo viver de arte é fácil. Nesse momento, nos últimos tempos, com esse crescimento político da extrema-direita e toda essa distorção que a gente vê hoje sendo vendida sobre as universidades, sobre os artistas, sobre quem produz pensamento crítico no país, realmente deixou a nossa situação ainda um pouco pior. A gente, às vezes, tem a sensação de ter que ficar se explicando por que faz arte e precisando mostrar que a arte só faz bem, não faz mal, mesmo quando critica, mesmo quando levanta questões. O intuito da arte é sempre construir, transformar. Maravilha. Como é que é o teu processo criativo? Que é outra questão que eu sou muito curioso. Sim. Eu também sou músico, né? E tem hora que eu acordo com uma melodia na cabeça, aí de repente eu tenho que ir lá para a guitarra, fica 3 horas para tirar aquela melodia, para transformar aquilo em alguma coisa, né? Achar aqueles acordes, né? Exato. Tem gente que é meio que automático, né? Tem gente que é caminhando, né? Sim. Como é que você é inspirado? Eu não tenho uma regra assim, não, sabe? Eu sou afetado por muitas vias. Eu escrevo muito, compulsivamente, assim, todos os dias. É difícil que eu não escreva alguma coisa, nem que seja
alguns rabiscos de ideias ou de frases que vão me pintando na cabeça e eu vou guardando isso. Às vezes vem uma canção inteira também, já pronta na minha cabeça. Eu tenho feito um exercício que eu gosto muito, que é de ter parceiros e de variar os parceiros, porque isso vai dando possibilidades e caminhos diferentes para as nossas canções também. Mas eu não tenho uma regra, não. Ultimamente eu tenho composto muito com um parceiro que se chama Alexandre Lemos, que é um letrista maravilhoso, e a gente nos últimos 3, 4 meses fizemos umas 20 e poucas canções já. Olha só que legal, que maravilha. Perto a esse encontro nosso, e eu tenho feito muita coisa assim, pondo música nas letras que ele me manda. Às vezes eu interfiro um pouco na letra também, sugiro um refrão, uma coisa ali, mas ultimamente o meu processo tem sido mais por esse caminho, de pôr canções nas letras que têm chegado de Alexandre. Mas isso não é uma regra e nem é o que acontece com todo parceiro. Tem parceiros que eu sou letrista, tem parceiros que eu sou o melodista, e tem parceiros que a gente mistura, cada um faz um pedacinho de uma coisa ou de outra e vai se juntando, a canção ali se resolvendo. É Ou isso. seja, para você, a tua música, a tua arte, ela é praticamente um exercício coletivo. Eu descobri isso com o tempo, sabe? Eu tenho uns 5 álbuns lançados, os meus primeiros 2 discos eu não tenho parceiros. Eu compunha sozinho, tinha até um questionamento comigo sobre a verdade que uma parceria musical poderia estabelecer ou não. E isso foi uma coisa que caiu com o tempo, porque o exercício de ter parceiros foi me fazendo descobrir que essa é a possibilidade que isso me gera é de fazer canções que realmente eu não faria sozinho. E Me isso é só um ganho, sempre. conta pra gente, quem está conhecendo o teu trabalho pela primeira vez, a tua história por esses 5 álbuns. Então, eu sou, como eu te falei, eu sou baiano, sou do interior da Bahia, mas Hoje eu você mora no interior da Bahia ou você está onde? Em que hoje eu cidade moro você em São está? Paulo. Eu vivo em São Paulo, na capital. Já tem 22 anos que eu estou aqui. Eu inverti com o Kleber, né? Kleber paulistano saiu daqui, foi morar na Bahia, e eu saí da Bahia, vim morar, vim morar em São Paulo. Kleber Albuquerque, né? Sim, a grande Kleber, a gente já entrevistou ele. Sim, foi ele que me indicou para vocês, inclusive. O Jorge, eu morei um tempo em Aracaju, também no estado de Sergipe, onde eu fiz faculdade de arquitetura. Eu acabei me formando como arquiteto, exerci a profissão durante um tempo lá, misturando um pouco com música e com arquitetura, e lá eu pagava a faculdade tocando na noite. Então eu virei um artista muito conhecido na noite na cidade. E aí quando eu comecei a compor, essa transição foi se dando na noite. Eu fui substituindo o repertório que eu cantava pelo repertório meu e pelas versões que eu comecei a criar de algumas outras canções que eu gostava de cantar. Daí foi nascendo o meu primeiro disco. O disco se chama Avesso, foi produzido, gravado em Sergipe, lá em Aracaju. Depois disso, eu comecei a enviar esse disco e algumas canções para alguns festivais no sul do país, no sudoeste, e comecei a ser premiado em alguns festivais e comentado por alguns críticos e com algumas matérias saindo em alguns jornais. Isso foi me encorajando a deixar aquela vida lá em Aracaju e me arriscar a vir para São Paulo, dar sequência a esse projeto de ir trabalhar com música, né? Foi o que aconteceu, eu vim para cá, apanhei muito no começo, sofri muito no começo com muita enganação, muita mentira, muita coisa que me prometeram e nunca se cumpriu, mas aí eu já tinha deixado a minha vida toda para trás, já tinha virado tudo de cabeça para baixo, eu disse, agora já estou aqui, eu não vou mais voltar, vou ficar aqui, se eu estava esmurrando a ponta da faca lá, eu vou continuar fazendo esse mesmo, esse mesmo exercício aqui, né? E aí aos poucos eu fui me estabilizando, conhecendo pessoas e me estabelecendo na cidade.
Aí veio o meu segundo álbum, que já foi produzido aqui, que se chama Coisa Alguma. Nesse, tinha uma gravadora que era minha empresária na época. A gente teve um disco muito legal, que também foi produzido por mim, mas tivemos a participação de Dominguinhos, de Oswaldinho do acordeon, um time de músicos muito legal que eu fui trombando aqui em São Paulo também, e os músicos que vieram de Sergipe comigo também participando. E daí eu comecei a trabalhar um pouco mais em São Paulo, fui crescendo aqui, entrei, comecei a ter uma agenda melhor. Passou-se o tempo, veio o meu terceiro álbum, já produzido por um produtor, não mais por mim, que é um álbum Varal de Verso, que é um disco que eu amo. Foi produzido por Edu Capello e por Rafa Moraes na coprodução. E é um álbum que criou um outro parâmetro, transformou a minha carreira e o que eu vinha fazendo em disco também, porque foi muito mais cuidadoso, muito mais detalhado, uma produção muito mais profunda no conceito e tecnicamente também. É um grande disco. Depois disso, eu lancei, produzi um outro álbum aqui em São Paulo, já agora em 2022, que foi o Da Boca para Dentro, que é produzido por Webster Santos, que tem a participação de Zélia Dunca cantando uma canção, comigo tem a participação de Mestrinho em uma outra canção. É um álbum que eu quero muito bem também. Depois dele, eu entrei em estúdio e gravei ao vivo um álbum que eu estou lançando somente como single, sabe, Jorge? Estou picando as músicas e lançando uma a uma, já lancei algumas, mas é um trabalho que eu chamo de Cantigas Colhidas no Quintal, que é um disco gravado ao vivo, tocado no estúdio junto eu e o Webster Santos, que é um multi-instrumentista que produziu o trabalho junto comigo, e esse a gente continua lançando aos pouquinhos. Agora mesmo eu vou lançar um outro single, que é uma produção independente, junto com o selo que me dá o suporte que eu tenho aqui, e junto com um outro parceiro, um lançamento em collab, de uma canção que é um forrozinho com Gabriel de Almeida Prado. Ah, o Gabriel, o grande Gabriel. Aliás, você só está com turma, por favor, né? Você só está com os escolhidos, né? Dominguinhos, Zé Duca, Gabriel, Kleber Eu não sou Albuquerque. besta nem nada, né, rapaz? Muito bom, né? Mestrinho, né? Quem que já gravou composições tuas? Qual que foi a composição que mais você fala assim, ó, essa aqui virou, né? Que Eu repercutiu? sou um compositor que ainda não tive uma gravação de um grande artista gravando uma canção minha. Tem uma cantora aqui em São Paulo que gravou um disco com duas canções minhas, que é a Lu Garcia. A canção se chama Mar Inteiro. É uma das canções que eu mais gosto e tem uma versão com ela que é bem linda, mas eu ainda não emplaquei uma canção na mão de um grande intérprete, na voz de um grande intérprete. Esse é um trabalho que eu também tenho ido na direção, sabe? Sim. É. Mas tem grandes parcerias aí. Como é que foi tua parceria com o Mestrinho? Muitas parcerias, mas tu é um querido, né? Eu, como vivi muito tempo em Sergipe, eu conheci ele, é de lá, eu conhecia a família dele, o pai dele, o irmão dele, conhecia todo mundo e ainda não tinha trombado com o Mestrinho, porque como eu vim para São Paulo muito cedo, ele era muito novinho, ainda não estava tocando na época por aqui, não tinha saído de lá do interior de Carira ainda, que eles são de Carira, a família dele é do interior de Sergipe. Mas quando eu entrei em contato com ele aqui em São Paulo, mostrei a canção, que é uma canção que eu fiz uma versão para uma música de Gonzaguinha, aquela canção linda dele que se chama Eu Apenas Queria Que Você Soubesse. E convidei Mestrinho para tocar comigo essa versão. E ficou realmente um espetáculo. A música se transformou inteira, porque ela tem até um clima denso, né? E eu levei ela para um lugar que é um baião meio folk, assim, sabe? Então
tem um desenho e uma energia completamente diferente da canção original, que já é maravilhosa, né? Uhum. Eu acho interessante você estar citando que você tem essa sonoridade bem vinculada ao shot, ao baião, à música regional, isso é muito forte no seu trabalho, né? Você perpassa da MPB, mas ali passando a falar, olha aqui, né? Você gosta bastante disso, né? Sim, eu tenho esse pé fincado no Nordeste, sabe? A, a minha canção, por mais que ela tenha uma característica de modernidade também que a embala, mas o sotaque, até um certo dialeto nordestino de algumas palavras que eu uso, que gosto de usar, estão sempre presentes. O Nordeste está sempre presente na minha canção. Eu estou há 22 anos em São Paulo, como te falei, mas como sou contador de história da literatura de cordel, nem o sotaque eu não perdi. Eu continuo, Maravilha. eu continuo com o Nordeste muito presente em tudo que eu faço. Assim. Eu costumo dizer que eu preservo o meu sotaque regado, que eu faço um trabalho de manutenção regado a cuscuz, porque Muito bom. tem muito nordestino aqui, e tenho muitos amigos nordestinos, né? Então eu promovo, eu faço um cuscuz que é muito bem falado aqui entre os amigos, então eu promovo esses encontros e trago as pessoas para perto para a gente fazer um trabalho de manutenção do sotaque. Próxima vez que eu estiver em São Paulo, eu quero participar da roda, né? Pode bater aqui. Fechou. Né? E a parceria com Dominguinhos, mestre Dominguinhos, né? Doutor Paz, Dominguinhos. Né? essa coisa com Dominguinhos foi um presente assim na minha vida, Jorge. Só hoje eu consigo conceber o tamanho do que foi aquilo que eu tive a oportunidade de viver com ele, sabe? Era o ano de 2004, era meu segundo álbum, um álbum que eu mesmo estava produzindo, e eu convidei Dominguinhos para tocar acordeon em uma canção, através de uma produtora que trabalhava comigo vendendo show, e Estela Mares, na época, me lembro dela com muito carinho, inclusive. E Estela conseguiu esse contato e me aproximou de Dominguinhos para a gente trocar uma ideia. Eu apresentei a canção, ele gostou da música, fomos para o estúdio para gravar, foi uma tarde maravilhosa. E no estúdio a ideia era que ele gravasse a canção O Acordeon, né? E Dominguinhos entrou, eu não quis saber nem o tom da música, porque ele não lia partitura, nem cifra, nada disso. Ele tocava de ouvido intuitivamente, de uma forma genial, daquele jeito, daquela forma genial de sempre, né? E aí, no meio disso, depois que ele gravou o acordeon, a gente ficou ali um tempo ouvindo a canção para ver se era aquilo mesmo. E aí ele bateu no meu ombro e disse assim: "Tu não quer que eu cante um pedacinho dessa música, não?" Na hora eu fiquei até sem saber o que falar, mas lógico que eu vibrei com aquilo, né? De tanto que ele gostou da música, dele mesmo foi quem sugeriu cantar um trecho. E aí ele cantou comigo essa faixa que chama Nem Sempre. Esse é um disco que eu acabei de subir para o Spotify, porque ainda era um disco que eu lancei quando ainda não existia o streaming, né? Então tinham dois álbuns meus que ainda não estavam disponíveis no stream. Eu subi esse, que é o álbum que chama Coisa Alguma, que tem a participação de Dominguinhos na música que chama Nem Sempre. É uma canção linda e foi um presente da vida ter trombado com Dominguinhos. Depois disso, eu acabei... eu também faço trabalhos para publicidade, né? Faço canções quando sou, sou selecionado, requisitado, eu também trabalho para publicidade. Eu fiz uma canção para uma campanha de uma construtora no Nordeste e a gente convidou Dominguinhos para cantar, contratou Dominguinhos para cantar essa canção, que também era minha. E aí, novamente, a gente se encontrou em estúdio e fizemos mais um trabalho juntos. A vida me presenteou com esses encontros com Dominguinhos. Você sabe que eu tenho uma memória afetiva com Dominguinhos, que eu sou daí de São Paulo, hoje eu moro em Goiás, né? Eu moro em Goiânia. E um amigo meu que era baterista,
no final dos anos 90, ele me intimou, falou, Jorge, você vai fazer o que amanhã à tarde? Eu falei, nada. Aquela época que a gente ia na casa dos amigos, né? Então não Sim, marca nada não que a gente vai sair, tá? Tinha celular, né? é, O cara me botou numa Brasília velha, eu fui parar lá no Largo do Batata, no Sandália de Prata, para assistir o show de Messier Genival Lacerda. eita coisa boa, viu? Coisa boa, Luizão Maria no baixo, Dominguinhos e Sivuca nos foles. Eita Nossa Senhora, Aí eu falei, o cara é sério, mas ele tem um ar de debochado, que acho que quem mais se divertiu naquele show era ele tocando, né? ele tocando, né? E dando risada de tudo, né? Dando risada, tirando onda com todo mundo, né? Do menino Sabe? ideal mesmo. Fenomenal. E como é que você está percebendo na atualidade, né, Marco, esse cenário? Porque eu acho que uma das belezas da música e do cenário da cultura são as fusões, né? Eu estou vendo aí Mestrinho renovando o forró, mas eu acho tão engraçado que quando você coloca alguma coisa diferente, aí aparece aquele tal do funk, que acho que é a coisa mais chata do mundo, né? É o tal do fã. Ah, mas que você não pode fazer isso porque a gente tem que ser raiz. É, Oi, né? E a cultura, o que eu acho mais interessante da cultura é a renovação, sim, pô. sabe? E eu acho que desde que o mundo é mundo, a gente vê isso, né? E é cultura viva, né? Pô? Vai mesmo se transformando, se renovando, não dá pra gente ficar preso, né? Amarrado. Como é que você vê esse cenário na atualidade? Porque eu estou vendo uma renovação do forró, do jazz, da MPB, né? Sim, Principalmente a turma que está vindo ali de Pernambuco, está tendo muita coisa interessante aí. Como é que você está vendo esse cenário? a música brasileira é rica demais, né? A gente tem um celeiro aqui, não só das coisas que são produzidas, mas das coisas que estão historicamente construídas do ponto de vista da cultura popular, inclusive como é o forró. Como tu está falando, essa transformação é orgânica, eu acho que é impossível conter isso, e como a gente tem tantos talentos no Brasil e tanta gente que vai surgindo com o intuito de amadurecer e contribuir musicalmente para a nossa cultura enquanto povo também. Então, eu acho que esse processo se dá naturalmente, sabe? Não tem como conter. Algumas coisas se aceleram, a gente está vivendo um momento de muita velocidade, né? Um bombardeio de informações e de produções, inclusive, as pessoas com, com uma sociedade que está ficando um pouco disposta a, a ouvir até uma música inteira, né? Porque a pessoa agora vai o dedinho passando, passando, às vezes não consegue nem ouvir uma canção inteira. E isso tem feito um pouco dos artistas de todos os espectros também ficarem nessa luta para inventar uma novidade que possa fazer prender alguém mais do que 30 segundos num vídeo, sabe? Tá confuso. Eu acho que o nosso momento está confuso, Tá, apesar e de ter. você falou uma coisa, Marco, que me chamou a atenção, desculpa por lhe Não, interromper, né, que você, eu tenho um artista internacional que eu sigo, primeiro que ele é genial na questão da produção musical, que é o Steven Wilson, é do rock progressivo, ele que está masterizando ele que fez agora o último filme do Pink Floyd, né, o Live at Pompeii, uhum, remasterizou a obra do Yes inteira, e por ser um grande compositor aí também, né, com o Porcupine Tree, ele estava falando essa questão do pessoal parar de produzir álbuns e fazer mais single, sim, e é, fazer mais jornadas imersivas, inclusive com trilha para o cinema. né? Você está falando do single, eu na hora bati nisso, falei, olha que interessante. Né? Pois é. A, a, a disposição a sentar
e ouvir um álbum hoje é uma coisa muito difícil. Muito difícil. O público tem gostado mais dessas peças soltas do que de sentar para ouvir um álbum mesmo. Mas a nossa sociedade está sendo transformada por essa velocidade toda, né? E onde isso vai dar mesmo, até do ponto de vista da saúde mental, a gente ainda não consegue ter certeza de onde vamos parar com tudo isso que nós estamos sendo bombardeados. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observado um movimento de resistência, e viva a resistência, estamos aí, né, Marco? E vamos ser... Nessas horas eu canto Raul Seixas, né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Viva a resistência, né? Essa semana, Jorge, eu estava vendo uma matéria contando que uma parte dos jovens, né, porque é uma iniciativa que está saindo dos jovens, estão criando um mercado para celulares que não acessam nada, que são aqueles telefones que a gente conhecia que só telefonava, só ligava e não acessava mais nada. E já está começando a acontecer uma demanda de pessoas querendo voltar para esse lugar. Então, Sim, a gente está percebendo o cenário, a volta do disco de vinil, é isso. Sim, sim. Um retorno que eu falo, gente, essa galera não sofreu com fita cassete o tanto que eu sofri. Pois é. O retorno das fitas cassete tem um pouco disso. É. Né? Então, de um lado a gente tem esse mercado que exige a aceleração das coisas, mas do outro a gente tem, de novo, a resistência falando, não, eu quero o álbum de vinil. Sim. Eu quero botar a música lá e eu não quero escutar uma música, eu quero escutar o Dark Side of the Moon do Pink Floyd inteiro. Sim. E quero programar a vitrola para ficar rodando aquilo lá uma semana. Eu desejo muito que a gente siga essa toada de a resistência, a gente nunca vai deixar de resistir, né? Mas que a nossa resistência consiga gerar um resultado que possa refletir na sociedade também, fazer com que todo mundo repense e pense sobre todas essas questões, né? Desse movimento tão acelerado que a gente está vivendo. E, Marco, dentro disso, eu reflito também, porque a gente sempre teve um mercado, né? Se a gente for pegar o lado C, produzido nos anos 60, anos 70, anos 80, o mundo sempre produziu muita porcaria, né? Sim. A galera fala que atualmente a gente tem muita porcaria, mas se a gente pegar umas coisas ruins que tinha na década de 70, dá medo, né? Dá medo. O que a gente tem hoje é mais acesso, né, porra? Exato. Agora, também está tendo um cenário de uma maior preocupação com qualidade musical. Né? Não digo da grande população, mas eu digo da classe artística e dos apreciadores de arte. Sim. Como é que você vê isso aí? Porque eu vejo um movimento forte na Europa com relação a isso. Eu estou vendo um ressurgimento que acho que nos próximos 10 anos nós vamos ter um novo boom cultural mundial tão forte quanto foi nos anos 60. Como é que você está vendo isso aí? Eu torço muito por esse movimento mesmo, Jorge, mas eu ainda não estou conseguindo não é definir, não, sabe? Mas eu ainda não estou conseguindo olhar no horizonte aonde é que isso vai apontar, porque tem algumas coisas que eu, enquanto artista, admiro e até gosto, mas que, enquanto cidadão, me gera alguns incômodos, sabe? O vinil, por exemplo, é uma delas. Eu fui um consumidor de vinil voraz, assim, eu morava no interior, em Jequié, no interior da Bahia. Com 12, 13 anos, eu arrumei um trabalho ali para fazer numa loja de um tio meu, e eu esperava chegar ao fim do mês sedento para passar na loja e comprar um vinil, pelo menos 1 ou 2 vinil eu tinha que comprar no mês para ouvir em casa, e aí eu via aquilo com uma paixão, adorava. O vinil desapareceu, foi substituído pelo CD, e agora, não agora, né? Agora já tem um certo tempo que o vinil voltou como algo de muito valor, algo para poucos,
só para especialistas e tal. Quando vai para esse lugar, me incomoda, sabe? Tudo que vem para poucos não me agrada. Eu sei que o processo é, é lento e que o repensar sobre isso, que eu acho uma necessidade, sobre essas mídias todas também, e sobre a produção, como tu está falando, que está havendo aí um movimento de transformação. Eu acho que esse processo se dá lentamente e que o capital também vai se apropriando um pouco disso. E quando transforma o que era uma coisa popular em algo para poucos, eu não sei até que ponto isso transforma a cultura e a sociedade, sabe? Então eu estou olhando para esse horizonte, querendo ver um horizonte, mas ainda não sei como é que vai nascer esse sol aí. Eu acho que antes do sol vir, a gente vai ter que passar uma boa tempestade. É, é, E o céu está bem fechado, né? fechado por um tempo. Eu também vislumbro isso. Né? É. Como é que você vê, como é que você sente hoje, né? A gente falou no começo da nossa entrevista, tá? Como é que você vê a situação das pessoas hoje? Você que é um crítico da sociedade, quase todo grande compositor tem um pouco disso. É porque a gente está vivendo um mundo muito doido, né? A galera resolveu surtar de vez, né? Até lembrando para o pessoal, né, que crise histérica vem de não beijar na boca, né? Já é um abraço para o tio Freud, né? Sabe que hoje a galera está surtando por qualquer coisa, né? Não namora em casa e sai querendo dar cutucada, né? Dar cotovelada no rim do coleguinha dentro do elevador do prédio, né? E com chilique, né? Porque quando a gente fala crise histérica é um jeito gentil de falar, né? Não falar o chilique, né? Hoje a gente está nesse mundo muito belicoso, as pessoas estão muito fora da realidade, né? Como é que você está vendo essa cena? Muito armadas em todos os sentidos, né? É, antes não era todo mundo que tinha coragem de dar opinião ou de se posicionar sobre alguma coisa. Depois da rede social, todo mundo acha que a sua opinião é a verdade. E isso tem distanciado as pessoas de uma unidade coletiva, né? Que ela tem se dado, como tu mesmo citou, mais por resistência do que por comunhão. Eu entendo que a rede social adoeceu a nossa sociedade e que está nos levando para uma condição de relação individualista, sabe? Assim, todos nós estamos sendo propositalmente conduzidos para uma sociedade individual e eu acho isso muito preocupante. E acho que a gente precisa ficar muito atento porque, por exemplo, aqui na capital de São Paulo, a quantidade de apartamentos de 20 metros quadrados que estão sendo vendidos para pessoas que vão estabelecer a sua vida e morar sozinhos e viver sozinhos. Essa discussão toda que a gente está levantando, a sociedade está levantando agora aí sobre a monogamia, por exemplo, também, para mim, trata disso, desse individualismo e tal. E eu tenho me preocupado. Eu acho que a gente está indo para um lugar meio obscuro, onde o coletivo se perde, a vida se enfraquece, na minha opinião, sabe? Sim, e é perfeito e com toda a nossa experiência da área de saúde mental, né? Sim, Comparando com culturas ancestrais aí, a diferença da cultura, nós temos um trabalho, né, de prevenção ao suicídio em comunidades indígenas, e a proporção que essas culturas foram sendo alteradas da visão da aldeia para a visão do indivíduo, o número de casos de, inclusive, indígenas que tentaram suicídio quadriplicou. Porque você né? perde um senso de pertencimento à sociedade, ao grupo, né? É, é, é um momento delicado, né? Essa construção individual que está sendo sugerida, conduzida de algum jeito. Como é que você faz para manter a tua saúde mental? Eu, eu fui casado com uma terapeuta ocupacional durante um bom tempo, que é a mãe da minha filha, e que a área dela é saúde mental. O mestrado dela
saúde mental, doutorado em saúde mental, é nesse lugar que ela habita. Então, eu convivi durante muito tempo com essas discussões, sabe? E com os filósofos que também contribuem para todos esses pensamentos que se constrói sobre saúde mental na nossa sociedade. Eu faço terapia já há um bom tempo, não abro mão, é uma coisa que me faz muito bem para ficar mais atento a mim mesmo e reconhecendo os meus vícios, os meus movimentos e até a minha autossabotagem às vezes, porque ninguém está livre dessas coisas, né? E eu me cuido aí. E me cuido com arte, né? Porque a arte também é um chão que faz com que a gente possa viver alegrias, porque mesmo com tudo isso que nós estamos levantando de questões e de dores e de suposto adoecimento da nossa sociedade, se a gente abre mão da alegria, a vida fica muito mais difícil. E aí a gente perde a força para olhar para frente e conseguir enxergar possibilidades de conquistas e de trabalhos e de felicidade, né? Então é muito importante esse estar atento do artista para a saúde mental sua, porque o seu trabalho contribui para a saúde mental de outras pessoas também. Então a gente precisa se cuidar enquanto artista. Marco, e eu tenho uma visão muito clara também, que a maior parte dos artistas, também sou músico, né, nas horas de folga, além de ser analista, né? O Sim, artista ele tem uma alma sensível, né? Quase todos que eu conheci na vida são pessoas muito sensíveis, né? sim. Se não se cuidar, absorve coisa desnecessária, entra na pilha de quem A não gente, devia, a gente né? tem pouco filtro, né? As coisas chegam na gente e nos atravessam, né? E isso, a Exato. gente não se cuida realmente, a vida fica difícil. Bom, dando sequência aqui para a gente já caminhando para a reta final da nossa entrevista, que eu estou achando maravilhosa, a gente nem vê o Eu tempo adoro passando, né? bem, viu? Que delícia. né? Marco, eu tenho pedido para cada artista que a gente tem entrevistado, porque a gente vê muito aquela reclamação geral, não tem coisa boa nova. Aí a gente está ficando velho, a gente fica saudosista, a gente acha que só que a gente viveu na adolescência é que presta, né? É, Mas eu tenho pedido para cada um que eu entrevisto citar pelo menos dois nomes de coisas que você está vendo que você fala, ó, isso aqui vale muito a pena. sim. Ó, Para dar a dica e falar, ó, vamos por aqui, porque aqui vocês vão achar coisa boa. eu vou dar uma dica aqui de um compositor do Rio Grande do Sul. Eu tive num festival esse final do ano de 2024, participei de um festival no Rio Grande do Sul. E aí, com isso, eu acabei ficando uns dias por lá, fiz uns shows, fiz umas produções com alguns artistas locais, pude transitar com compositores de lá. Me apaixonei por um cara, agora a gente já é parceiro, até já fizemos algumas canções juntos, que é Marcelo Delacroix. Marcelo Delacroix. Alô, galera, vamos correr atrás daqui, mais um para nossa lista. Pode procurar. Vamos desbravar o Brasil. O um que comp- você gostou do Marcelo? Eu gostei muito das canções dele, do ambiente onde transita o disco. Ele tem uma canção, uma participação com Arnaldo Antunes também, que eu adorei. Marcelo tem uma voz linda, um violão impecável, as produções também são muito bem cuidadas, vale super a pena ouvir. E quem mais você recomenda para a gente? Você cita alguém lá do Sul Maravilha? Marcelo é de uma geração que é da minha geração, ele tem na mesma faixa de idade que eu, e eu vou te dar uma outra figura que eu também convivi, já convivo há um tempo, mas me aproximei mais nesses últimos 3 meses, que ela estava aqui no Brasil, que é uma brasileira que vive na Espanha, que se chama Ana Treia, que também tem um trabalho lindo, bem diferente do de Marcelo, mas também com um cuidado e com um carinho. Ela fala muito de amor, é uma menina nova, bem mais nova que eu, mas
queridíssima, talentosíssima, uma guitarrista. Ela foi guitarrista do Emicida, da banda de Emicida. Eita, então deve mandar muito. É Ana Crea. Ana Treia, com T. Trea. Isso. Trea. Ana Trea. Ana Treia, Ana com dois N's. Ana Treia. Ana Trea. Tenho certeza que vocês vão gostar desses dois. Maravilha, né? Nós vamos estar tocando. Para a gente caminhar de novo para a nossa reta final, para quem não conhece seu trabalho, se eu pudesse fazer uma playlist e falar por onde eu começo para poder namorar o seu trabalho, né? Eu quero que a turma que está assistindo a gente apaixone pelo seu trabalho. Começa por onde, Marco? Eu vou falar como público agora, não como artista, tá? A gente, normalmente, para gostar de alguma coisa, a gente precisa de referências, né? Quando eu estava começando a compor, as minhas canções lembravam um pouco Zé Cabaleiro em alguma coisa, lembrava um pouco Lenine em outra coisa, tinha uma pitada de Vanderly ali em uma frase, tinha um balanço de Chico César ali em outro. Então, quando a gente apresenta para alguém que a pessoa gosta, ela, eu já ouvi isso muitas vezes, ela precisa traçar uma referência. Eu ouço pessoas que me escutam e dizem assim, nossa, eu adorei, me lembrou Alceu Valença, me lembrou, sabe? Então, eu vou abrir o caminho para quem queira gostar de mim. Escuta primeiro essa canção com o Mestrinho, que é Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, que é uma canção conhecida e que eu transformei ela numa outra coisa junto com o Mestrinho. Depois tem essa canção com Zélia, que chama Da Boca para Dentro, que é uma ode ao amor próprio, assim, uma canção que eu adoro, quero o maior bem, pelo que ela fala e pelo que ela nos faz sentir. Se chama Da Boca para Dentro. E tem uma canção que é o meu hit, assim, mais tocado no Spotify, mais pedido nos shows. É uma canção que chama Verso e Vice, que é uma canção que brinca com um amor entre duas pessoas que são muito diferentes, mas que se completam nas diferenças que vivem. Se chama Verso e Vice. Essa eu duvido muito que você não vá gostar e não vá dar uma gargalhada com essa canção. Meu querido, que maravilha de entrevista. É muito bom falar disso, falar de vida, falar de cuidado. Que recado você daria para as pessoas para a gente encerrar agora, né? Alguém que está escutando a gente, um professor, um aluno de uma das faculdades que a gente tem parceria, falando. A gente, eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer a escuta, porque a disposição a ouvir, hoje, com todo esse bombardeio de informação e essa velocidade toda que a gente está agora envolvido, não é fácil, né? Então, quem está aí se dispondo a sentar e ouvir o que a gente tinha aqui para contar e para conversar, o meu agradecimento, o meu abraço bem apertado. E a minha sugestão para os nossos dias é que a gente se atente ao coletivo, que a gente preste atenção um no outro, pegue na mão, procure andar de mão dada com quem a gente pode dar a mão, porque andar de mão dada é muito mais fácil. Concordo em gênero migral. Marco, eu quero agradecer muito esse artista fenomenal, né? Valeu muito ter te conhecido, conhecer seu trabalho, a profundidade, essa raiz rítmica brasileira que a gente não pode perder, né? Sim. E é maravilhoso, né? A gente poder falar de saúde, falar de cultura, falar de vida, né? Que venham mais convidados, que venham mais parceiros, né? Maravilha. Eu agradeço demais, adorei o papo, que delícia. Eu também gosto muito de conversar sobre a vida e de fazer essa relação do trabalho com a nossa existência, com as coisas que a gente vive em sociedade, né? É importante a gente estar também se entendendo dessa forma. Muito obrigado mesmo, adorei o papo, viu? Maravilha, meu querido. Galera, quem está assistindo, até a próxima. Logo, logo tem mais entrevistas interessantes nesse nosso canal. Valeu, gente. Até a próxima.